palavra. Eu sei que seu coração já está aí, ó, ansioso Gente, eu quero por ouvir a voz do Senhor. É Nós bênção de queremos Deus. chamar aqui o nosso irmão Guilherme. Guilherme. Pastor Guilherme, vem pra cá. Pastor Gente, Guilherme. deixa eu pra cá a postura, porque é muito bonito. Paz, Guilherme, seja bem-vindo. Você paixão, meu lindo. Aleluia. Gente, fique com o homem de Deus. Deixa Deus Seja usar. abençoado por essa palavra. Em nome de Jesus, fica à vontade. Nessa noite, eu quero primeiramente desejar boa noite para todos que estão assistindo aqui. É uma alegria muito grande quando eu recebi o convite do meu irmão Núbito, que esteve me chamando para trazer uma palavra aos corações. Meu coração tem palpitado, irmãos. Isso é um trabalho muito importante. Muitas vezes achamos que isso aqui não atinge vidas, mas tem pessoas que precisam e necessitam de escutar uma palavra de consolo e muitas vezes não acham isso. E é aqui que você vai encontrar uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero agradecer, como eu disse, o irmão Núbiter, a irmã Suzana, o irmão Jorge, são bênçãos, irmãos, que se propuseram, que colocaram em seu coração fazer esse tipo de trabalho. Eu quero também agradecer ao meu amigo, meu irmão, como eu tenho dito por onde eu tenho ido, meu irmão Zé Carlos, irmãos. Tenho 19 anos hoje e quando eu conheci ele eu tinha 14 para 15 e ele me ensinou a ser um homem reto na presença de Deus. Tem me ensinado a caminhar e com ele eu tenho aprendido, irmãos. Tem sido um exemplo muito grande. Entre meu pai e meu avô, o Zé Carlos tem sido um homem da mesma forma muito grande. Um homem que Deus colocou no meu caminho. Eu quero mandar um abraço também para o meu amigo Wesley, ali de Vila Constância, um jovem que Deus tem levantado. Tem trabalhado comigo, irmãos. A obra é difícil, mas Deus levanta aqueles que estão conosco. E Deus tem sido bom, irmãos. Eu agradeço a igreja de Vila Constância, é uma igreja abençoada, onde temos adorado a Deus, ali onde eu congrego. Toda a mocidade dali, a juventude que Deus tem colocado nas nossas mãos e graças a Ele o trabalho tem surtido efeito, tem frutificado. Eu quero também pedir oração por um tio meu que mora em Londrina. Ele não estará assistindo a isso, mas a oração dos irmãos é muito importante. Ele tem um problema nos rins e ele é uma pessoa que sempre nos ajudou, irmãos. Então eu acho que um irmão ajuda o outro. Então, como ele está passando uma dificuldade, eu creio que uma oração que você faça na sua casa aí, se lembre do nome dele, é Antônio Carlos. Sem mais delongas, eu quero deixar uma palavra para os irmãos que se encontra no livro de Lucas. É uma palavra muito conhecida, irmãos. Eu estava ali hoje num culto abençoado na igreja de Engenheiro Goulart, onde a missionária Cátia esteve pregando, irmãos, e eu estava com outra palavra no coração, confesso. Mas Deus tem falado comigo desde que eu cheguei aqui, desde que eu coloquei o pé naquela igreja. E mudou a palavra. Livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Eu já vou lendo para ganhar tempo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Irmãos, essa palavra aqui que Deus colocou no meu coração hoje é um paralelo muito grande com a nossa vida ultimamente. Eu falo por mim mesmo, fui criado em berço evangélico, graças a Deus. Desde que eu me conheço por gente, eu estou na igreja. Mas nessa caminhada, irmãos, eu tenho visto quantas pessoas que estavam aqui comigo desse lado e por algum motivo desistiram da fé, por algum problema, por falta de apoio, acabaram sucumbindo, irmãos, acabaram desistindo da fé. Mas você que está assistindo essa live nessa noite, eu quero te pedir, não desista, porque Deus tem algo muito grande na tua vida, Deus tem algo muito grande na tua família, Deus tem algo muito grande para você. E eu vejo nessa palavra aqui que nós lemos, eu quero fazer um paralelo com a nossa vida, Deus sendo nosso Pai e eu e você sendo esses filhos. E eu quero frisar principalmente o filho que pediu os seus bens e foi para o mundo. Saiu da casa do seu pai de uma forma que ele não esperava. E eu vejo que na nossa vida é a mesma coisa, irmãos. Muitas vezes estamos na igreja, Deus tem falado conosco. Deus tem levantado vasos para falar com as nossas vidas. Deus tem levantado... o próprio Deus, irmãos, como já foi dito aqui, tem descido e falado conosco. Deus tem deixado o seu Espírito Santo agir no nosso meio e tantas vezes não damos valor a isso. E eu vejo que na vida desse filho é a mesma coisa. Ele tinha de tudo na casa do pai. Ele tinha pão, ele tinha
tinha água, ele tinha onde dormir, ele tinha vestimento, e eu vejo que ele tomou uma decisão na sua vida. Ele tomou uma decisão que muitas vezes é difícil pra gente. Porque a gente está na igreja e a gente pensa, meu Deus, por que eu estou passando tanta prova e tanta dificuldade? E a gente pensa, a última coisa que a gente pensa é, eu vou sair da igreja. Mas as coisas do dia a dia, a nossa rotina vai cansando tanto a nossa mente, irmãos, e a perca da fé, que chega uma hora que não aguentamos mais. E pensamos, será que Deus realmente escuta a minha oração? Será que Deus realmente tem escutado o que eu tenho falado? Será que Deus, Ele ainda me olha lá do céu? Será que Deus se levanta do teu trono e ainda me olha aqui na terra? E ainda escuta o que eu peço? E eu vejo que acontece isso na vida de muitos servos. Faz como esse filho, irmãos. Pega tudo que Deus colocou, todo o talento em terra. Porque o que a gente faz quando a gente sai da igreja? Deus nos dá tantos talentos, louvor, palavra, evangelismo, que a gente faz? A gente chega em terra. E a vida desse filho foi a mesma coisa. Ele sai da casa do seu pai e vai para o mundo, irmãos. E a primeira coisa que acontece quando a gente vai para o mundo, parece que tudo está bem, tudo aparenta estar ótimo. Parece que sua vida começa a declinar de uma forma que eu penso, meu Deus, por que eu estava na igreja? Se eu saio da igreja, parece que as coisas melhoram. E no começo tudo é mil maravilhas, irmãos, porque o inimigo é assim, ele entra na nossa vida muitas vezes porque damos brecha. E quando ele entra na nossa vida, ele não vai se apresentar pra gente como uma serpente, como um inimigo que tem algo ruim. Ele se apresenta como, isso daqui é bom para você. É só um pouquinho, não faz mal, irmãos. E quando a gente vê isso, começa a entrar os vícios na vida da pessoa. E aí ela começa a se esbaldar nas coisas do mundo, nas coisas que o mundo proporciona. E a gente olhando a olho nu, irmãos, como a nossa carne é fraca, a gente pensa, meu Deus, é muito bom mesmo, é bonito. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. E a gente começa a levar uma vida que a gente nunca esperou levar. A gente começa a levar uma vida que nossos pais não esperavam ver a gente levando, que os familiares, que o pessoal da igreja não esperava ver você levando. E pra gente tudo é normal, porque ainda não teve nenhum peso sobre a sua vida. Você está vivendo uma vida que você não agrada mais a Deus. Você não é exemplo mais como outrora você era. Sua família já não te vê como aquele rapaz ou aquela moça que era usado por Deus, que outrora estava num púlpito pregando, louvando a Deus, entoando louvores, influenciando vidas que precisavam de salvação. E é a mesma coisa que acontece na vida desse jovem, irmãos. Ele pega toda a sua parte da fazenda, sua riqueza, e gasta tudo com bebida. Deduzou com bebida, com farra, com mulheres, com festas. Mas eu te digo uma coisa, tudo isso é passageiro na vida do ser humano, irmãos. Isso daqui a carne passa. Tudo passa nessa vida. Pode ter certeza que sua alegria momentânea com seus amigos passa. Os momentos que você está ali embriagado, que você está achando que está mil maravilhas, que você está alegre, isso passa na sua vida. Mas tem uma coisa que não passa. E você tem a plena certeza que é o Espírito Santo e Deus, irmãos, porque Ele nos prometeu, Ele falou que ia, prepararia a morada e deixaria o Espírito Santo para estar com você. Então realmente quando você estiver triste, se lembre que tem um Deus que te olha do céu, que se levanta para escutar o teu clamor. E quando você pensar, meu Deus, você não me escuta, eu não tenho resposta, porque muita gente é assim, irmãos, eu falo por mim mesmo, a gente ora um dia e já quer que Deus responde. Irmãos, não é fast food não. Deus, Ele tem o seu tempo. A irmã disse aqui que tudo tem um tempo determinado debaixo do céu, e com Deus é da mesma forma. Ele sabe quando te responder. Isso que você está passando, irmãos, é um momento. Tenha fé que vai mudar. Tenha fé que Deus está no barco com você. Eu vejo os discípulos ali naquele barco, irmãos, com Jesus. Jesus estava dormindo, mas Ele estava ali. E o homem, irmãos, a gente muitas vezes se dá como valente, mas o primeiro aperto que acontece com as nossas vidas, a primeira coisa que fazemos é correr. E eu vejo que com os discípulos foi a mesma coisa, irmãos. A tempestade acalmou. Mas o mestre não estava no barco? O mestre estava no barco, mas muitas vezes a nossa fé é muito pequena para alcançar isso. A nossa fé é pequenininha, a gente não consegue nem se dar conta que é Jesus, aquele que morreu por você no Calvário, aquele que veio à terra, irmãos, e não tinha pecado algum, não cometeu transgressão alguma, e por você morreu. E eu fico pensando, meu Deus, será que merecemos isso? Será que esse filho merecia uma oportunidade de volta? Porque pelos olhos humanos, eu falo por mim mesmo, a gente não daria chance, irmãos, porque o ser humano não tem os pensamentos de Deus. O ser humano não consegue alcançar aquilo que Deus tem. Irmãos, não temos consciência. Você muitas vezes pensa, eu sou pequeno, meu Deus, tem tanta gente boa para pregar, para falar, eu não sei nem falar, eu não sei cantar, qual que é o meu dom? E Deus olha lá do céu, meu filho, tenha paciência porque eu sou na sua vida, tenha paciência porque a obra que eu tenho na tua vida não é nada com isso, a obra que eu tenho na tua vida não é você estar pregando, mas pode ser você estar louvando, pode ser você ser da intercessão, irmãos. Existem coisas que não são para você, existem coisas que são. Basta estarmos na posição que Deus é aquele que direciona as nossas vidas. Por quantas vezes eu pensei, irmãos, eu fui um jovem que eu tenho muita vergonha, eu tenho muita vergonha mesmo de falar em público. Eu vou contar um testemunho da minha vida. Eu lembro que eu morava no Paraná, isso daí, morava com a minha avó e com o meu avô, com a minha mãe ali.
E eu tive a oportunidade para ler uma palavra no culto das crianças. Hoje em dia eu me envergonho muito de falar isso, mas graças a Deus meu coração foi mudado, foi transformado. E ali foi me dada a oportunidade para ler a palavra oficial, irmãos. E como eu tinha muita vergonha, eu não tinha costume, eu acabei negando aquilo e cheguei atrasado no culto para não ler. E hoje em dia eu fico me pensando, meu Deus, por que muitas vezes fazemos isso? Eu olho para dentro de mim e falo, por que eu faço isso? Por que negamos a Deus, irmãos? Mas desde quando Deus nos escolheu, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da tua família. Quantos livramentos temos? Como esse moço aqui, você acha que quando ele estava nas festas, gastando seu dinheiro, você acha que Deus não livrou ele da morte? Você acha que Deus não livrou ele de tudo quanto é coisa? Do homem maligno, irmãos, porque estamos sujeitos a tudo nesse mundo. E eu vejo que esse moço se arrepende, irmãos, e há um grande ponto aí. Porque muitas pessoas estão no mundo, saem da igreja e vão para o mundo e não tem arrependimento algum. E o que me alerta nesse moço é que mesmo ele saindo, irmãos, é errado. Com certeza é errado, mas o coração dele é tocado por alguma coisa. O coração dele, ele se lembra que tinha alguma coisa que era muito melhor para a vida dele. Porque quando acabam as amizades, quando acaba o dinheiro, irmãos, o vazio que bate no coração do ser humano é imenso. E só tem alguém que pode preencher esse vazio no seu coração. Só tem um ser neste mundo que pode preencher aquilo que falta à tua vida. Somente Jesus de Nazaré é aquele que pode preencher o vazio da tua alma. Muitas vezes pensando, meu Deus, não tem nada que acontece na minha vida para mudar, nada melhora. Eu me sinto vazio, eu não tenho esperança nenhuma. Deus é aquele que te sonda dos céus, irmãos. E eu fico muito alegre quando eu leio essa palavra, porque ainda há esperança para mim e para você. Aleluia. Por mais que você tenha abandonado tudo, por mais que você tenha desistido, por mais que você tenha enterrado o seu talento, irmãos, por mais que o seu talento esteja enterrado muito fundo, se há arrependimento no seu coração, ainda há esperança para a tua vida. Havendo esperança para a tua vida, irmãos, é o que Jesus quer. É o que Deus precisa para trabalhar na tua vida. E eu vejo esse moço, irmãos, se arrependendo disso. E muitos se arrependem hoje em dia e têm o coração duro. Dizem assim, eu jamais voltarei lá, me sujeitar a isso, meu Deus, para que eu vou me sujeitar a isso? Mas eu vejo que no coração desse moço tinha humildade. Eu errei e eu reconheço o meu erro. Na casa do meu pai os mordomos tinham mais do que eu tenho aqui para comer. E a gente vê, irmãos, que muitas vezes chegamos no fundo do poço e a gente culpa, Deus, por que eu estou nessa condição? Mas são apenas as consequências daquilo que plantamos. Esse moço plantou esse moço plantou dificuldades na vida dele, porque quando a gente planta isso daí, para ele foi as festas, foi sair da casa do pai e achando que estava muito bom, achando que ele teria uma vida muito boa. Planta vento, irmãos, colhe vento. Mas quem se planta, quem está junto a Deus, irmãos, tem a colher coisas maravilhosas. Você não imagina o que Deus tem para a tua vida. E esse moço, ele cai na real que ele está errado. E ainda há tempo, e ele cai na real e ele pensa, meu Deus, os servos da casa do meu pai tinham mais do que eu tenho. E a gente pensa, meu Deus, o mundo nos oferece tantas coisas, mas será que vale a pena trocar a igreja pelo mundo? Será que vale a pena trocar a presença de Deus pelo mundo? Será que vale a pena você trocar as promessas que Deus tem colocado na tua vida pelo mundo? Será que vale a pena você trocar por um pecado, irmãos, que muitas vezes pecado é passageiro? Que você peca aqui, acaba o pecado, você já se sente arrependido. Você já se sente culpado. Será que vale a pena você trocar o que tem de Deus para a tua vida por algo do mundo? Por algo que o inimigo tem colocado aos seus olhos, você tem falado, meu Deus, como isso é bonito. Eu vou porque é bonito, porque o homem olha a aparência, irmãos. Mas tem um Deus lá do céu que contempla o teu interior, que contempla o teu coração e sabe tudo o que você quer. E conhece o seu interior e você às vezes nem imagina, mas Deus está te olhando, Deus está cuidando de você. E eu vejo que quando esse moço volta, irmãos, o seu pai está de braços abertos. Aleluia, glórias a Deus. E por que eu falei que Deus figuraria esse pai? Por quê? Porque sempre quando voltamos com o coração arrependido, sempre quando caímos na real que estamos vivendo de forma incorreta, Deus está de braços abertos e nos dá uma chance. Deus ainda tem uma chance para a tua vida. Não desista não. Se você pensar que está tudo mal, que vai tudo mal, não desista. Deus tem uma palavra para o teu coração ainda. Deus tem algo para a tua vida. Quando você pensa em deixar a igreja, quando você pensa em deixar a tua família, quando você pensa em fazer algo que vai entristecer o coração da sua mãe, do seu pai, pense que ainda há um Deus do céu que tem um compromisso com você. Pense que você não está sozinho, pense que você não está nessa caminhada sozinho. Muitas vezes eu, por ser jovem, eu vejo como é difícil. E hoje eu falo por experiência própria. Eu fui naquele culto ali na igreja de Engenheiro Goulart. Eu estava com o meu coração triste, com o meu coração abatido, irmãos. Mas eu escutei uma palavra sobre força. Eu escutei uma palavra sobre o rei Davi, que era um jovem que não se negou a se levantar e se posicionar.
Ele teve uma posição de um verdadeiro homem de Deus, que muitas vezes estamos mais velhos, experientes e não temos uma condição como essa. Se levanta da tua cama essa noite, se levanta do teu sofá. Ainda há tempo para você. Procure uma igreja mais próximo. Procure aonde se fala de Deus para a tua vida, porque Deus tem uma resposta para você. E eu vejo que esse filho, irmãos, ele volta para a casa do seu pai. Ele reconhece os seus erros e ele vê que o melhor que ele faz é voltar. E na nossa vida o que seria isso? Quando o servo desvia e ele vive tudo isso que o mundo proporciona, porque o olho humano é bonito, irmãos, mas falando espiritualmente, no lado espiritual, isso é somente para te matar. E quando ele vê que está errado, quando vemos que estamos errados, Deus ainda tem uma palavra de conforto para a nossa vida. Mesmo que o seu pai, que a sua mãe não te entenda, mesmo que o seu irmão não te compreenda, ou que o seu pastor não te entenda, tem um Deus lá do céu que conhece o teu coração e Ele te entende. Ele sabe a sua dificuldade, Ele sabe o que você tem passado. E é por isso que eu amo Jesus. Porque mesmo sendo falho, mesmo eu sendo pecador, Ele me amou primeiro, irmãos. E não pense que fui eu que escolhi Jesus, não. Jesus me escolheu. Porque se não fosse o sacrifício no Calvário, nem aqui eu estaria. Agora me diz, que amor é este que dá a sua própria vida por um ser que peca, que se corrompe? Me diga, que amor que é esse? Você consegue explicar esse amor? Então quando você estiver escutando essa palavra, quando você for dormir na tua casa, eu te peço, coloque os seus joelhos no chão. Aleluia. Ore a Deus, começa a refletir sobre o que você tem feito na casa de Deus. Começa a refletir se a tua vida tem agradado a Deus. Começa a refletir se sua vida não tem se enquadrado na vida desse moço aqui, ou se você está caminhando como deveria ser. E pense, Deus, será que eu tenho te agradado? Será que o que eu tenho feito tem atingido o que o Senhor quer para a minha vida? Será que eu tenho cumprido o chamado que o Senhor me deu? Será que eu tenho cumprido com o talento que o Senhor me deu? Ou será que eu tenho sido negligente? Pense bem nas suas escolhas, jovens. Eu falo principalmente para jovens. Porque o que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã. E isso não sou eu que falo, isso quem diz é a Bíblia. Então temos que começar a nos preocupar mais. Tantas vidas perecendo e se perdendo neste mundo. E muitas vezes não damos valor a uma oração que fazemos. Porque ainda temos força para orar e a gente chega na igreja e não dá valor a isso. Eu peço a você, comece a dar valor aos momentos com Deus. Aleluia. Comece a dar valor naquele momentinho que você está sozinho na sua casa e você começa a cantar o hino da harpa, que você começa a orar. Dê valor a esses momentos, irmãos, porque vai chegar um dia que não vai ter mais isso aqui. E eu já estarei na glória com o Senhor, mas aqui quem ficar não vai ter mais isso, não vai ter mais presença. E eu tenho a convicção que será sofrimento puro, porque se já é difícil, irmãos, muitas vezes vivermos com o Espírito Santo do nosso lado, pensa sem o Consolador como será. Verdade. Então eu peço-te, não desista, não desista. Eu estava ali, Deus colocou essa palavra no meu coração. Não desista do chamado que Deus tem para a tua vida, não desista da obra que Deus tem na tua vida. Se está difícil, irmãos, adora a Deus, exalta ao Senhor, porque Ele tem resposta para a tua oração. E nessa noite eu quero agradecer por tudo, pela vida de cada um que está me escutando. Eu oro a Deus e peço que essa palavra venha alcançar o máximo de pessoas possíveis, porque eu sei que a necessidade hoje é muito grande. E é uma reflexão para mim e para a tua vida. Se você tem uma causa que você não vê solução, que você não vê mais jeito, ainda há esperança. Aleluia. Tem um Deus todo-poderoso lá no céu que contempla os servos na terra. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vimos isso, irmãos. Mesmo que passe dificuldade, pense que você ainda tem Ele com você. Amém? Eu quero agradecer ao irmão Núbiter, à irmã Suzana, ao irmão Jorge, ao irmão Zé, pela oportunidade que me concederam. E eu espero que Deus fale melhor ao coração de cada um e se sinta tocado por essa palavra. Começa a refletir sobre o que você tem feito, porque é isso que Deus quer para as nossas vidas. E assim eu já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Ô, glória! Nós que agradecemos. Deus te abençoe Muito grande. obrigado, Cada Deus vez mais. abençoe. Aleluia. É bom demais ouvir a voz de Deus, né? Sabe o que é interessante? Glória a Deus. A gente come também, gente. Deus fala conosco. E Deus usando Ele aqui. E Deus falando no meu coração. Ali. É tão lindo quando a gente vê Deus usar as pessoas assim, sabe? Eu gosto dessa simplicidade que o nosso Deus tem. Aleluia. Desse cuidado que Ele tem com a gente, porque isso mostra que Ele conhece a gente no interior. Verdade. Quando Ele foi falar com Elias, Elias viu fogo, falou que era Deus, ele disse que não era. Ele viu vento, achando que era Deus, não era. E quando ele sentiu a brisa suave, Aleluia. dizendo, Elias, come e bebe.
Demonstra o cuidado que Deus tem com a gente, a intimidade que Ele conhece a gente. Cada detalhe. Quando aquele jovem deixou a sua casa, ele deixou mais do que uma herança, que ele pegou uma parte e foi embora. Ele deixou sua família. Eu estava ali, pastor Guilherme aqui pregando, Deus usando esse moço, esse jovem, de forma linda. Deus está dizendo o seguinte: existem pessoas que estão vendo a gente aqui, que ainda por esses dias, você sentiu até vontade de deixar a tua casa. Aleluia. Vai acabar tudo.